Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, aluna de segunda licenciatura de História e estou aqui com mais um estágio de extensão. Nesse, nós vamos abordar a questão do ensino de História na educação inclusiva. Para isso, contamos com o seu apoio para que você faça os seus comentários e que essas 3 aulas sirvam de ensinamentos, de compartilhar ideias, sugestões, e troca de informações, de conhecimentos sobre a educação inclusiva aplicada na disciplina de História. Vamos lá, então? Como nós estamos falando de educação inclusiva, cabe a mim, neste momento, fazer a minha audiodescrição. Eu sou a Débora, mulher, 44 anos, negra, cabelos crespos, curtíssimos, estou com uma camiseta azul marinho, sou baixa, cerca de 1,65 m e nesse áudio eu estou sentada. Obrigada pela sua atenção. Vamos começar então? Para isso, eu tenho que referenciar algumas coisas sobre a educação inclusiva e eu vou ler para vocês, ok? Então vamos lá. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, faz parte do processo histórico das mudanças que nós temos nas políticas públicas e educacionais, no âmbito internacional, que influenciaram diretamente no contexto brasileiro. Atualmente, uma série de documentos legais desse novo paradigma, a inclusão, tem norteado o sistema educacional no Brasil. Isso é muito importante. Perpassando todos os níveis de ensino. E esses documentos tratam não apenas das garantias dos alunos com deficiência ao acesso à escola regular e ao atendimento educacional especializado, AE, atendimento especial especializado, AAE. Falei certo agora, né? Como também direcionamentos à prática docente, segundo o MEC. Vamos ver comigo o que diz o MEC sobre esse assunto? O atendimento educacional especializado, AAE, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos alunos com vista à autonomia e independência na escola e fora dela, e é ofertado, às vezes, no contraturno. O que nós queremos trazer aqui são ideias, sugestões de como você trabalhar a inclusão com a disciplina de História na perspectiva da disciplina de História, Hoje em dia, muitos se tornam deficientes através de acidente, N fatores biológicos, físicos, genéticos, ou as pessoas já nascem, Esse assunto muito me interessa. Eu sou apaixonada por inclusão porque eu sou deficiente física, tenho uma deficiência no braço direito e pé torto congênito nos 2 pés. Então, saber sobre inclusão, falar sobre inclusão é uma coisa apaixonante. E que bom que temos leis hoje que possibilitam a entrada de um aluno com deficiência na escola, buscando a sua autonomia. E como seria, então, nas aulas de História? O nosso foco, claro, são as aulas de História, porque eu sou aluna de segunda licenciatura de História, mas com certeza esse foco pode ser aproveitado para qualquer disciplina, Mudando o olhar. Então, hoje nós queremos falar um pouquinho com vocês. Vão ser 3 encontros que nós teremos para fazer essa abordagem, a questão da inclusão da criança, do aluno com deficiência no ambiente escolar, tratando a perspectiva
da disciplina de história. Talvez seja algo que às vezes a gente pensa que não é possível, que não dá, mas a gente pode ter certeza que dá, né? E é isso que a gente vai falar para vocês aqui. Fizemos algumas anotações para estar trazendo para vocês, tá? Com uma metodologia bastante dinâmica, a gente tem que pensar numa metodologia diferente para que esse conhecimento chegue até o aluno e seja proveitoso na medida que ele possa compreender aquilo que está sendo passado. Então, a gente percebe que tem que ter uma dinâmica, né? Tem que ter ali uma observação, você entender um pouquinho da deficiência que o teu aluno tem. É intelectual, é visual, é física. Como vamos trabalhar isso? É auditiva e trazer aí, então, a perspectiva do ensino da história. Então, nós vamos ver aqui, eu tô olhando aqui porque são algumas anotações que foram feitas. Então, a gente cria esse diálogo, essa conversa, que eu espero que complemente aí para vocês, ok? Então, a gente pode fazer o quê? Uma construção do conhecimento. A gente pode estar usando algumas ferramentas, muitas vezes, quando é permitido, do celular, da tecnologia, para facilitar essa troca de conhecimento, para que o aluno se sinta à vontade, se sinta pertencente, né? Se é um aluno que possui uma deficiência visual, talvez a preocupação com materiais táteis, materiais com textura, que leve o aluno a se sentir parte daquele contexto que você está abordando, falando, criando um diálogo. Se é um aluno que tem uma deficiência auditiva, nós precisamos sim de um intérprete, né? Para que esteja junto com o professor ali, traduzindo para a língua de sinais o que está sendo transmitido ao aluno. Se é um aluno com deficiência intelectual, ter o cuidado com os materiais, com as pranchas. Muitas vezes você precisa ter pranchas com desenho daquilo que você quer falar, mostrar, fica muito mais fácil. E se o aluno tem uma deficiência visual parcial, não é total, talvez um material ampliado faz toda a diferença, né? Muitas vezes, para nós passarmos o conhecimento, nós temos que se pôr no lugar. Se pôr no lugar da dificuldade que aquele aluno tem, para a gente sentir e ter uma mudança no olhar para transmitir esse conhecimento. Em uma aula de história, nós podemos fazer várias abordagens. Se formos explicar sobre o período paleolítico, aquela época lá tão distante, talvez você usar uma massinha, algo de cimento ou gesso para representar um fóssil. Olha que diferença que vai dar na sua aula, né? O aluno poder tocar, experimentar com as mãos se há uma deficiência visual, até mesmo os típicos, né? Nós temos alunos atípicos e os alunos típicos, com certeza vai fazer a diferença. Os atípicos são chamados as pessoas com alguma deficiência e os típicos ditos são os normais. Mas olha só a diferença que nós já estamos trazendo para essa aula. Além do só falar, você está fazendo uma construção, você está se colocando no lugar. Isso é empatia. Muitas vezes nós vamos, talvez quando nos colocamos no lugar daquele, dele, dela, nós vamos ter um pouquinho da dimensão como é para o outro, como ele se sente, porque muitas vezes nós não temos esse sentimento e queremos passar algo que não vai ser viável, palpável a esses alunos. Nessa perspectiva, vamos ter os encontros, a qual nós vamos dialogar, debater, trazer informações de como isso é possível, como podemos transformar, como podemos trazer esse conhecimento na medida do possível. Vamos lá, então? Tenho mais algumas informações para vocês. Então, nós temos um papel fundamental de formar esses cidadãos, né? Cidadãos capazes do quê? De atuar na sociedade.
Então, isso também é muito relevante, muito importante que a gente possa pensar. Pensar em como fazermos, né, materiais para utilizarmos para esse contexto. O olhar que nós devemos ter para cada assunto, para cada tema. Como eu vou transformar se na minha sala tem um aluno com deficiência? Como é que eu vou estar introduzindo esse assunto? Como é que eu vou estar falando, trazendo? Talvez seja só um aluno atípico e os demais são típicos, mas como eu vou trazer num modo que todos se sintam pertencentes, integrados àquilo? Então, são maneiras de abordagem que nós devemos ter. E na aula de história não é diferente. Nesse contexto, nós podemos aproveitar várias formas, né? Várias técnicas. A gente vai estar passando algumas imagens aqui, colocando para vocês verem como é possível fazer uma aula interativa, uma aula onde o aluno se sinta pertencente, onde nós tenhamos pranchas de materiais ampliados, alguns materiais com relevo para que ele possa passar a mão se for um aluno com deficiência visual, né? Onde ele possa, algo palpável, que ele possa ter uma dimensão do que é aquilo que você está falando. Olha que legal! Auditivo, nós precisamos sim do intérprete de Libras ali, juntamente com o professor, para estar passando para o intelectual de uma forma mais sucinta, mais simples, sobre o conteúdo, talvez mostrando, trazendo desenhos que signifiquem aquilo que você está falando, para que fique registrado em sua mente e ele possa também fazer as suas contribuições. Então, está muito ligado à nossa forma de pensar, à nossa forma de termos empatia. Fácil não é. Quem disse que seria? Não é mesmo? Mas se nós começarmos a repensar, buscarmos formas, isso é possível. Então, eu quero mostrar alguns exemplos, algumas imagens aqui para vocês, né? Para vocês verem, elas estão com legenda, está passando aí, para que você possa, são ideias, né? Então, tá passando aí, que isso venha te ajudar, né? Neste primeiro momento, na perspectiva da inclusão numa sala de aula. São ideias, são trocas de ideias que a gente está tendo aqui neste momento, compartilhando com vocês algumas ferramentas, algumas formas de você estar passando conhecimento, né? Um aluno que é passivo se torna ativo, se torna protagonista. Mesmo com suas limitações, isso é possível. Se nós também tivermos empatia, uma mudança de olhar e vermos o que é viável, o que pode ser transformado, o que dá para fazer. Quero aqui colocar mais algumas coisas bem importantes. É importante não apenas tornar as aulas dinâmicas e atrativas, mas colaborar também para os outros meios para incluir os alunos com deficiência no processo educativo, compreender as suas particularidades, que foi muito que a gente falou aqui, né? E limitações, enxergá-los como indivíduos capazes de aprender. Nós temos que ter esse olhar, enxergar, porque se a gente achar que não dá, já começa ali a dar errado. Então, essa mudança tem que partir de nós, mudar esse olhar, incentivar que os colegas da classe não os tratem com preconceito. Isso é muito importante. Falar sobre, mostrar, trazer a empatia. De repente, numa aula, todos estarão vendados. Para quê? Para que eles possam se colocar no lugar de uma pessoa cega. De repente, você consegue uma cadeira de rodas, um ou outro aluno faz esse experimento para ele ver que não é fácil, né? Talvez a gente, dando exemplos, se colocando no lugar, fica mais fácil da gente entender o outro que está ao nosso lado, ao nosso redor, entender as suas dificuldades e ver como nós podemos ajudar, facilitar, colaborar. Todas essas atitudes precisam ser
postas em prática pelo professor para o aluno. E com a disciplina de história também não é diferente, a gente pode fazer, né? A busca por capacitação. Então, aqui a gente está na busca do quê? Da capacitação na área da educação especial